Olá pessoal, chegando aqui com vocês mais uma vez e dessa vez nós vamos falar sobre como lidar com a frustração. Mas antes de falar desse tema relevante, pessoal, eu queria pedir para vocês assinar o canal e ativar as notificações. E se possível também compartilhar esse vídeo com alguém. Frustração é uma coisa que nós temos que aprender a lidar com ela, porque quase todos os dias ou semanas ou durante o mês nós temos aí, claro, oportunidades para nos frustrar. O que é uma frustração? Frustração é justamente aquela perspectiva que você tem em alguma situação, por exemplo, em um negócio, na sua família, na igreja de uma forma geral, no seu ministério, na sua espiritualidade, nas suas amizades e assim sucessivamente, não é? Cada área a gente tem muitas vezes as nossas decepções, as nossas frustrações, coisas que muitas vezes vêm de encontro a nós, que não acontece como tem que acontecer, não é? Ou seja, foge do controle, foge do limite e tudo isso frustra as pessoas. Nós podemos fundamentar esse papo justamente na questão lá de Elias, não é? Elias foi um homem de Deus, não é? Que orou, o fogo caiu dos céus, matou 800 profetas, não é? De Baal. Foi um homem que orou e a terra, os céus se cerraram, não é? Houve uma seca de 3 anos e 3 anos e meio. Depois ele orou de novo e veio chuva sobre a terra. Mas esse mesmo homem, ele se frustrou diante de uma palavra ameaçadora, que foi justamente a palavra da rainha, por nome de Jezabel. E justamente foi um tempo muito difícil ali para ele, não é? Porque ele deixou que aquela palavra ela germinasse no seu coração. Aí o que acontece? Frustração é justamente isso. É aquela palavra que você escuta e se aloja no seu emocional. E muitas vezes o inimigo pega aquela palavra e ele começa, claro, a trabalhar no emocional do ser humano, trabalhar, não é? De uma forma geral, e ali se torna uma presa ou uma prisão emocional na vida da pessoa. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, Ele que tira nossos fardos, tira a nossa amargura, nossas angústias, a nossa tristeza, tira as decepções do nosso coração, as feridas. Ele tem um bálsamo, claro, não é, para sarar. Deus, Ele nunca nos deixa só, pessoal, numa situação dessas. Veja a situação de Elias. Elias, ele fugiu, entrou na caverna, ou seja, ele estava fugindo da realidade. Na verdade, quando existe uma situação de frustração, a gente não pode fugir, a gente tem que enfrentar. Porque se nós fugirmos dela, ela vai nos dominar e ficar nos ameaçando constantemente. Quando ele se esconde na caverna, Deus o visita e pergunta a ele: o que é que tu estás fazendo ali, aqui? Ou seja, ali não era o lugar para ele estar. O Deus que deu vitória a ele, não é, no Monte Carmelo, enfim, aquela coisa toda, era o mesmo Deus que tinha autoridade para fazer com que ele vencesse aquela frustração interior. E foi justamente Deus confrontando que ele volta para o seu determinado lugar, assume a sua autoridade espiritual e lança palavras contra aquela que queria o seu fim, queria, claro, a sua morte. E na verdade Deus ele fez algo tremendo, não é? Ou seja, aquela mulher, ela foi envergonhada, não é? Ou seja, o que aconteceu com ela foi algo assim que até então não tinha acontecido na história de Israel, porque ela ameaçou o homem de Deus, ela ameaçou a autoridade. Todos aqueles que se levantam contra a autoridade de Deus, sabe, pessoal? No caso da rainha, se levantou contra o profeta, né? Na verdade, ela não estava se levantando contra o profeta, ela estava se levantando sobre a autoridade maior, claro, que é Deus. Você já viu aquele ditado popular dizendo assim: olha, fulano pegou em bomba? É tipo assim, a gente vê muito na mídia, né? As pessoas achincoalhando Deus. Vai vir aí agora o carnaval, não é? Todo ano eles têm um tema justamente para denegrir a imagem, a religião, a fé, a religiosidade das pessoas. Deus vai dando corda e Deus vai permitindo essas coisas, mas vai chegar a um ponto, a um limite, como as autoridades são coniventes, ou seja, eles permitem, porque poderia, claro, haver uma lei coibindo esse tipo de atitude. Existem tantas leis aí sem lógica, não é, pessoal? Ok? E as pessoas, muitas vezes, elas, como se diz, abusam da fé e da paciência dos outros. Como as autoridades, elas são coniventes na sua maioria, o que acontece agora, somente Deus é que pode agir no seu determinado tempo,
quando encher, claro, a taça de Deus. Resumindo, ou seja, como vencer a frustração? É você enfrentá-la com fé, coragem e determinação. É você não fugir da guerra, da batalha, daquela luta. É você saber se comportar diante daquela situação e entender que o Deus que já lhe livrou de várias situações é o mesmo Deus que vai livrar você dessa situação atual que você está vivendo. Ou seja, a honra de Deus vem para aqueles que confiam nele, que se refugiam nele, não é? E não aqueles que fogem, aqueles que até mudam de identidade. O que é mudar de identidade? Mudar de identidade, pessoal, é mudar de comportamento. Tem pessoas que mudam de comportamento conforme a situação. Se a situação lhe é favorável, ele tem um tipo de comportamento. Se a situação é desfavorável, ele já se comporta e age de outra forma. É tipo assim, Maria vai com as outras, entende? Ele pensa como todo mundo pensa, ele age como todo mundo age, ele vai no meio da multidão. Ou seja, ele ainda não tem, não é, aquela personalidade própria para tomar suas decisões, claro, e confrontar aquilo que tem que ser confrontado. Então, para você vencer as suas frustrações, como Elias venceu, como Gideão venceu, e muitas pessoas venceram, é você estar firme em Deus, é você não abandonar a fé, é você não deixar de crer, é entender que o Deus que está contigo, Ele vai te livrar, seja da fornalha, seja da boca do leão, seja das acusações, das injustiças, das covardias e traições que se lhes oferecem, seja das decepções que acontecem, as feridas que estão no seu coração, as decepções que você carrega. Saiba que há um Deus nos céus que se preocupa com você, que cuida de você, que zela de você, que vai lhe visitar como ele visitou Elias e vai sanar todas as coisas. Você vai ter forças, vai se levantar e, claro, vai viver um novo tempo na sua vida, um tempo de restauração, um tempo de resgate de autoridade. Olhe para mim, preste atenção. Você que perdeu a autoridade diante dessa tempestade, diante desta luta, diante de tudo que se levantou contra você, você que entrou numa caverna emocional, eu quero profetizar e declarar para você, em nome do Senhor Jesus, Deus vai te visitar, vai te tirar e vai quebrar dessa situação e vai quebrar as algemas e prisões que sobrevieram sobre a sua vida. E você irá viver um novo tempo e Deus será, claro, glorificado. Bom, pessoal, se esse vídeo lhe ajudou, de qualquer forma, compartilhe e assine o canal. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.